Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lorena, do JC 360, e a gente está aqui mais uma vez na TV JC, abrindo espaço para falar sobre violência contra a mulher. Esse assunto foi tema de uma campanha institucional do sistema, que é o estúdio da oncologista médica Ana. Boa tarde. Lorena, mestrado de Cristina, ela e a violência. Um dado interessante que ela conversou com 200 mulheres e 42% dessas mulheres sofreram um tipo de violência conjugal no relacionamento, seja antes do câncer de mama. O que foi que fez relacionar dois fatores? Conta um pouquinho. Ao longo da minha jornada, eu muito com os meus pacientes e eu ouço de violência conjugal. E aí, no meu mestrado, como o meu mestrado foi em perícia, tinha uma associação de oncologia com a e eu comecei a pensar e lembrar desses relatos de violência. Então, nós vamos focar num determinado caso, foi o câncer de mama, um câncer que tem a ver com a feminilidade, e pensar que é a violência que é um fator de risco de câncer, ou o câncer de mama, a mastectomia, a mulher ter passado pela quimioterapia, pela cirurgia da mama, ou pelas consequências de um tratamento oncológico que podem desencadear a violência. Inicialmente você pensou que era isso, né? Ficamos na dúvida, né? O que é que levaria o quê? Qual esse nexo causal? Então, fizemos o estudo com 200 mulheres e fizemos essa pergunta, né? E aí, surpreendentemente, 42% das mulheres sofriam de violência antes do diagnóstico do câncer. A mulher passou a sofrer após o diagnóstico. Entendi. O que houve, algumas situações, foi a mudança da violência, porque nós perguntamos, né, qual o tipo de violência, se era uma violência física, psicológica, se era moral, patrimonial, injúria, calúnia, difamação. E aí, essas violências, elas podiam vir vieram agregadas ou não. Então, 82% dessas mulheres sofriam de violência psicológica 82. E isolada não, ou agregada com outros tipos de violência. 6% das mulheres sofreram de violência patrimonial, mas todas essas violências, esse sofrimento e violência foi antes do diagnóstico. E aí vem outra pergunta: será que uma mulher que sofre de violência num relacionamento a longo prazo, ou de repente em vários relacionamentos sucessivos, isso pode gerar uma baixa da imunidade, uma queda, uma baixa de autoestima, e isso ser um fator causal para o câncer de mama, assim como é para outras doenças? Então, fica a pergunta, né? E acho que aí é que entra o papel do médico nesse sentido, e do profissional de saúde, de perguntar, de investigar mesmo e de entender que a violência conjugal, ela não é um problema doméstico, ela é um problema familiar, ela é um problema econômico, ela é um problema social. Entendi. E você estava me dizendo aqui, antes da gente começar o live, que a violência doméstica, ela afeta muito a imunidade. De que forma que o psicológico, digamos assim, consegue afetar o corpo? É comprovado que isso... Quando nós fizemos a revisão para a defesa da dissertação,
eu encontrei vários estudos escritos por psiquiatras, por psicólogos, que mostram que a baixa de imunidade pode ter a ver com o desencadeamento de determinadas doenças, né? Então, doenças autoimunes, depressão, doenças psiquiátricas e também pode ter a ver com câncer, né? Porque o que é o câncer? É um desenvolvimento de uma célula anormal e que essa célula vai se multiplicando e formando o tumor. Então, nós temos mecanismos de defesa no nosso organismo que são capazes de combater essa célula normal. Mas e se de repente você tem uma queda da imunidade, esse seu sistema imunológico está abalado, muito provavelmente seu mecanismo de defesa orgânico ele vai cair, ele vai diminuir esse potencial de defesa, né? E aí foi o que nós estávamos conversando. É por isso que tem estudos e nós até percebemos no nosso dia a dia que pessoas que são muito estressadas, que sofrem de violência, seja conjugal ou não, que sofrem muita pressão psicológica, que estão passando por uma situação de dificuldade, muitas vezes elas têm herpes recorrente, resfriados recorrentes, crises de ansiedade, depressão, às vezes doenças autoimunes como lúpus e outras doenças degenerativas. Então, tudo é muito comum. E hoje, o câncer, um dos tratamentos para o câncer é a imunoterapia, que tem essa capacidade de estimular os mecanismos de defesa orgânicos contra a célula cancerígena. Então, veja que o racional é o mesmo. Entendi. Toda forma psicológica influência sobre o corpo. Pode ter uma influência. Entendi. E você estava me falando também que a violência, além de afetar o psicológico e, consequentemente, possivelmente o físico, ela mexe toda na vida da mulher como um todo, na profissional, financeira. Isso. Como é que vocês veem isso? Nessa pesquisa, nós pegamos vários dados, inclusive existiam dados, tem um dado do Banco Interamericano, muito interessante, que mostra um alto índice de absenteísmo ao trabalho em mulheres que sofrem com violência conjugal. Porque elas são violentadas, então, se é violência física, apanhando, então isso vai realmente gerar um problema para que ela falte ao trabalho. Então, o impacto da violência, ele não é só um impacto psicológico, ele é um impacto comportamental, tem um impacto econômico, um impacto familiar, porque famílias de mulheres que sofrem de violência, esses filhos eles vão ter um baixo rendimento escolar, eles também sofrem com isso. O drama não é só da mulher, é da família, porque é uma família desestruturada, desorganizada, uma família sem coesão, sem adaptabilidade. E é importante a gente entender o quanto é o contexto dessa violência, o quanto isso interfere no geral na vida das pessoas, na vida da mulher, né? Como nós falamos aqui. Eu estava lendo sua pesquisa que você me mandou e você fala sobre um ciclo da violência, né? Que tem várias fases, que a mulher passa por ela. Como Isso é um estudo da professora Leonor Walker e que é muito interessante, que a violência ela vai ter um ciclo. Ela tem uma fase aguda, ela tem uma fase crônica, ela tem uma fase de latência. Então, o que é isso? O marido está naquela fase de agudização, então ele vai até que ele comete a violência. Depois que ele comete a violência, que gera e desencadeia toda aquela fase de arrependimento, e aí vem a fase de arrependimento, vem a fase da desculpa, e depois a esposa aceita, aí ela volta, depois eu acho que isso vai mudar. Cometer esse tipo de violência e a família passa por aquela fase melhor, onde ela acha que tudo vai dar certo e depois acaba se abrindo mais, depois novamente o ciclo, novamente um novo período de agressão. Ela fica mais vulnerável, você diria? Isso. Então, a agressão normalmente ela vai ser cíclica. Existem períodos de agressão, mas períodos de tranquilidade no relacionamento conjugal. E é nesse período que a mulher acha que tudo vai mudar e que esse cônjuge ele não vai mais cometer a violência. E ela se abre novamente para o relacionamento, mas depois vem novamente o padrão e o ciclo e a agudização e a violência em si. Então é bem interessante entender isso. E é importante falar também que a violência não é só aquela violência física, né? A gente já falou aqui sobre violência
psicológica e tal. Isso. E todo esse tipo de violência faz parte do seu estudo. Tá. Todos eles influenciam. Porque são 5 os tipos de violência, né? A violência moral, a calúnia, a injúria e difamação. Então, é aquela mulher que vai chegar em casa, filhos e olha, você tem um caso, você tem um amante, você está me traindo, então isso é calúnia. Entendi. Né? Isso é difamação. E isso afeta a família inteira. Isso afeta a família inteira. Aquele marido que chega na frente de todo mundo e diz, olha, essa mulher não cuida de casa, ela não presta, ter arrumado uma melhor. Então isso é violência. Ninguém tem esse direito, né? A violência moral, a violência patrimonial. Então, no nosso estudo, no meu estudo, 6% dessas sofreram de violência patrimonial. Dessas 200. Desses 42% que tinham violência, 82% sofreram de violência psicológica, mas normalmente essas violências são muito misturadas, Juntas, né? E muitas mulheres não sabiam e não tinham a compreensão que sofriam de violência. Elas vieram a ter a compreensão durante o período do... Porque nesse momento nós explicamos que a psicológica é isso, isso e isso, dentro de um determinado padrão para que desse uma linguagem única. Violência psicológica, que era uma violência patrimonial, para que elas pudessem ter. E muitas não sofriam de violência e durante o período da elas ficaram. Então isso, o lado desse estudo, ele foi um estudo que teve vários lados assim positivos, né? Muitas mulheres descobriram que sofriam de violência naquele momento. Muitas puderam abrir também, conversar e chorar, falar. E muitas começaram a fazer um tratamento psicológico a partir desse momento, porque nós sentimos aí a necessidade de continuar-se e falasse sobre esses problemas com a psicóloga. Ou seja, 25% dos cânceres na mulher, do câncer na mulher, 25% vai ser câncer de mama, e 30% das mulheres brasileiras, elas sofrem de violência conjugal. Pode chegar até um pouco mais. Se ela não entender que ela está sofrendo de violência doméstica, pode acontecer com várias pessoas, Claro, inclusive, com né? pessoas. Então, nossa função aqui é uma... Com certeza. Tem companheiros que eles praticam determinados tipos de um tipo de violência psicológica, mas por um padrão de comportamento, por um padrão cultural. Então ele viu o pai dele se comportar assim, ele viu o avô se comportar Ele assim. próprio não entende. E ele próprio não compreende o quanto aquilo pode mexer com o psicológico da mulher, com a família, e o quanto aquilo também pode até desgastar o casamento. Então não é só essa questão, você comete uma violência psicológica porque você é uma pessoa ruim. De repente é uma pessoa que não tem esse nível de compreensão, e na hora que você chama essa, e na hora que de repente você pode chamar esse marido, de repente pode ter resgate dessa estrutura familiar. Então também é importante a gente pensar nisso, Claro, né? com certeza. E do outro ter essa noção, essa concepção, se arrepender e tentar se resolver e resgatar essa unidade familiar. Você que está assistindo, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo do live. E a gente já tem interação, já temos dúvidas dos internautas. E aí, Adriana? Então, muita gente comentando, principalmente sobre o respeito, né? Gustavo Andrade Albuquerque, ele diz: boa tarde, gente. Acho que as mulheres, tanto as mulheres quanto os homens merecem respeito. Adjailton dos Santos: absurdo a violência contra a mulher, falta de equilíbrio. Elizabeth Vicente da Silva está assistindo a gente lá da Itália e diz: moro aqui na Itália e aqui é grande a violência contra a mulher, quer dizer, não existe país, não existe cor, não existe localidade, né? Éder, ele pergunta assim, antes de Éder, eu vou ler o de Wilson Lima. Ele diz assim: aqui no bairro onde eu moro tem um casal que o marido não deixa a mulher sair de casa. Eu acho que ela vive ameaçada. Mas não gosto de me envolver. Aí acho importante, né, Lorena, lembrar que tem um telefone, o 180, que serve para denúncia de violência contra a mulher. Então, quem quiser fazer a denúncia não precisa nem se identificar, né? E nada disso de ter acolhimento, né?
né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui. Primeiro, essa história, né? Briga de casal, você vai ter que acolher. Até certo ponto, né? Então, num ponto desses, é necessário, sim. E também, nessa pesquisa, uma das mulheres que eu entrevistei, já era uma mulher que era formada, graduada, porque também violência não tem questão de ser rico ou próprio de classe social. Ela pode ocorrer da classe A à classe E. Então, uma das mulheres que eu entrevistei era uma mulher graduada, uma profissional, e que o marido era extremamente ciumento. Então, ele dizia, olha, tal hora você precisa estar em casa. Fazendo reunião e passando foto pelo WhatsApp para que ele soubesse com quem ele estava, onde estava. Ele controlava a cor do esmalte, o perfume, Meu Deus, tudo. Isso é um tipo de violência. Imagine uma pessoa vivendo 20 anos, 30 anos, sob um estresse desse. É um um acúmulo, assédio, né? né? Assédio. Sobre assédio emocional. Moral. Então, de chegada com horário de saída, tendo que dizer onde está, o que está dizendo, não pode usar esse perfume, não pode usar esse esmalte, não pode usar esse batom. Então, É uma privação muito é uma forte, privação. né? E muitas mulheres entendem, porque esse marido, ele gosta de mim, ele quer cuidar de mim. É uma coisa. E assédio moral é outra. Só complementando, que eu vou deixar de Éder, que é uma pergunta de Fael, ele pergunta, e nas crianças e nos homens, quais as consequências? Imagino que ele queira dizer, a mulher é agredida fisicamente, mas isso deixa um rastro também, Isso. né, na família. Isso sim. No estudo, nós encontramos vários estudos que falam da condição. Então, a criança, o filho desse cônjuge, né, em que a mulher sofre agressão, tem um baixo rendimento escolar, é aquela criança que está adoecendo. Então, há relatos de filhos de mulheres violentadas, eles sofrem com isso também. Porque todo mundo passa por esse mesmo estresse emocional. E acaba que se afeta. Claro, e o filho, ele vê a mãe sofrendo, ele vê a mãe chorando, ele pode ver a mãe sendo violada, sendo espancada, né? Então, assim, sofrem todos com isso. E a própria criança às vezes não sabe nem como agir, né? Porque às vezes ela também não compreende o que está acontecendo. Não, ela não compreende. Então, de repente, o dano que isso pode causar no comportamento dessa criança a longo prazo da vida é irreparável e nós não temos a dimensão na vida dela um novo agressor. Entendi. Porque ele está vendo esse padrão de comportamento, né? Então, que para você não precisa ser com agressão, né? Então, você pode muito bem boa conversa, com diálogo, colocando os limites, mas sem agressão. Com certeza. E você estava me contando aqui dessas uma das entrevistadas que falou que tinha ensino superior e era agredida. O que seus pacientes, as que tinham câncer de mama, que você entrevistou, que sofriam violência, o que elas te contavam mais? Assim? Foram inúmeras histórias, momentos assim, que elas era um lembrando, era um desabafo. E engraçado é que quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu pensei, né? Eu disse, poxa, eu acho que vai ser difícil chegar nessa mulher, vai ser difícil ela dizer que é do... Mas engraçado é que quando eu fazia, olha, eu tenho uma pesquisa, eu queria saber se você concorda, se pode fazer. E é sobre violência, elas a vontade delas se elas estivessem precisando falar. Então, inúmeros relatos, mulheres que levaram mulheres que eram agredidas e recorriam à mãe, e a mãe dizia, minha filha, segure essa situação, porque você vai trocar de marido, trocar de problema, a própria família deixa isso para lá. Isso. Então, é importante a gente falar nisso aqui, de repente a família porque foi uma avó, foi uma mãe, uma tia que também sofreu de agressão, porque isso passa a ser um comportamento tido como normal, né? E o fato também da dependência econômica. Então, muitas mulheres que estão nessa situação por dependerem economicamente desse marido, ele é o único provedor. Como é que eu vou acabar esse relacionamento? E como é que eu vou acabar esse relacionamento? Eu vou viver como? Eu vou viver do quê? Então, são muitas questões, assim, interessantes, e principalmente uma mulher com câncer de mama, que é uma mulher que passou por uma quimioterapia, trabalhava, deixou de trabalhar, que está vivendo benefício, que não conseguiu uma aposentadoria, que não pode trabalhar com o que trabalhava, porque ela vai ter aquele dano, né? Uma mulher que faz linfadenectomia,
mobilização no braço, ela não vai poder mais cumprir determinadas funções, né? Então, ela fica mais dependente psicologicamente pela doença, ela fica mais dependente financeiramente. E o desgaste físico pelo qual ela passou também em todo o tratamento, aí Isso. ela vai voltar para aquela situação de violência Isso. em casa, ela já vai estar fragilizada. Isso. Então é muito importante também a gente falar de outro ponto aqui. A mulher que tem câncer de mama, muitos maridos deixam e abandonam essa mulher, né? Então, sofria de violência antes, continuavam com ela. Na hora que ela teve o câncer de mama, que aí vem uma perda da libido e outros problemas decorrentes da doença e do tratamento, vem a bate, mas abandona. A violência é uma forma de violência. Outra forma de violência que mudou. Era física, passou a ser agora negligência e abandono. Então, imagina uma pessoa que já tem um câncer de mama, já está perdendo uma mama, perdida e sancionada. De bomba. Não, é uma situação muito difícil e que precisa falar. Esse assunto ele precisa ser debatido, sim. Até para as pessoas entenderem, você mesmo estava falando, que algumas mulheres nem percebiam que elas sofriam. Não, isso. É bem comum, você percebeu que isso era bem comum. Muitas mulheres, elas não percebiam. Lógica quer dizer isso e oral, quer dizer isso, elas entendiam. Espera aí, eu sofro. Meu chegou para mim, disse que eu era isso, que eu era aquilo. Então aí veio também todo um momento de descoberta. Com certeza. E qual é o papel do médico nesse caso, assim? É papel dele perguntar como é o seu relacionamento, como é que é a sua relação com o seu marido? Ele Óbvio. Veja, a gente precisa entender uma coisa. O médico, ele não está ali para tratar da doença, ele está para tratar do paciente. Então, não adianta, muitas vezes, eu tratar da doença e devolver esse indivíduo na sociedade com um problema maior do que o que ele me chegou. Entendi. Então, a paciente vai chegar para mim com câncer, ela vai chegar para mim vítima de violência, eu vou tirar uma mama, fazer uma mastectomia, fazer uma quimioterapia e depois pronto, agora te vira, o problema é teu, não é assim. Então, na hora que ela vem para uma consulta médica, nosso papel é tratar a pessoa. Entendi. E a pessoa, ela está com aquela doença naquele determinado momento, mas ela tem uma complexidade, ela tem uma história e ela traz tudo isso. E muitas vezes só em escutar aquela história de vida, dar atenção, fazer o papel mesmo da escutatória, independente até do tratamento, né? Se sentir acolhida, de se sentir segura, de repente dali começar a repensar a minha vida. E isso também influencia no... Isso vai influenciar na resposta ao tratamento. Então é por isso que a oncologia hoje é um tratamento multidisciplinar, aliás, interdisciplinar. Nós precisamos de um nutricionista, de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma equipe. E o psicólogo ele faz parte da nossa equipe. E agora, nós perguntar, fazer essas perguntas mesmo, até para poder entender o quanto foi um fator de risco no desenvolvimento dessa doença. Assim, como ajudar essa mulher. Só no tratamento psicológico, seja encaminhar um tal pacientes vítimas de violência para uma delegacia, né? Encaminha até ela jurídico como resolver questões. Então eu tive uma paciente que participou da pesquisa e que ela de violência psicológica e ela tinha um filho especial, totalmente uma mulher que não ainda desse marido, já sofria violência e ela de divórcio, porque meu filho vai viver, a gente vai do quê? Então tem toda uma questão de orientação. Olha, seu filho é especial, é filho seu e dele. Se você procura uma ajuda na Defensoria Pública, o defensor pode dar
alternativas para esse problema, né? E ele precisa também dar uma pensão para essa criança. E aí, assim, vem a história da violência, mas a gente também tem um papel de orientação. E mostrar as possibilidades, quem procurar, o que procurar, então encaminhar para a Defensoria Pública, encaminhar para um advogado, ter esse link de relacionamentos para ajudar. A gente tem mais interação dos internautas da gente, diz Adriana. Então, primeiro tem 2 elogios. Rosa Ferreira, ela diz: doutora, cada dia mais linda, parabéns pelo seu trabalho. Carolina Riffer diz: doutora Cristiana é um ser incrível, além de ser profissional, é um ser humano raro. E Verônica Rocha, ela pergunta quais os hospitais que a senhora atende e se atende pelo SUS. Acho que ela está precisando de atendimento. Eu atendo no Hospital Universitário do Cruz, então lá eu atendo pelo SUS e atendo no SEQUIP, Serviço de Quimioterapia de Pernambuco, na Multiemo. E para quem mora no interior, eu atendo no Centro de Oncologia de Caruaru. Então lá nós somos um hospital privado, mas conveniado com o SUS e fazemos atendimento oncológico pelo SUS. Em Caruaru, como no Hospital Oswaldo Cruz, eu atendo pacientes oncológicos pelo SUS. Esse carinho todo deve ser um monte de paciente que está te assistindo, né? Eu ia até te perguntar, o que é que essa pesquisa que você já tinha um assunto profissional? Assim, sempre muito esse jeito de escutar. Eu sempre gostei de conversar. Que é bem importante para a medicina, né? Doutora, a senhora é uma mulher que tem assunto, que eu gosto de conversar, viu? Eu gosto de escutar. E assim, eu gosto muito de que na seara da vida dos pacientes. Então eles chegam e eu converso mesmo. E eles se abrem e nos tornamos muito amigos. Óbvio que depois que você faz uma pesquisa dessa natureza, tudo muda na sua vida, né? Ela se abre muito. Então, uma coisa era eu saber, você sofre de violência, e uma forma, coisa é eu fazer uma pesquisa, começar a estudar, eu me envolvi. Então, eu li artigos, eu li livros, eu li muita coisa a respeito que eu não sabia nem que existia. Então, o meu conhecimento, ele aumentou muito para ajudar essas pessoas. Hoje a gente fala muito mais desse assunto com muito mais naturalidade e mais certeza. E a gente tem como ajudar mais os outros, né? Mais esses pacientes que chegam. Mas, assim, mudou muito e, principalmente, essa olhar o paciente não como uma pessoa que está doente, que está chegando ali. Um ser humano que vem com inúmeros problemas. Toda a bagagem da vida dele. Com toda a bagagem de uma vida. E que a gente está ali e tem que perceber e tem que prestar atenção a isso. Tem que investigar mesmo. Tem que investigar e tem que prestar atenção. Então é realmente o papel do médico. É realmente o papel do médico. Doutora Cristiana, muito obrigada pela sua participação. JC. Eu estou lembrando as pessoas que tem um número para denúncia de violência contra a mulher, que é o 180. Vou lembrar que saiu uma matéria sobre a pesquisa da doutora Cristiana no Jornal do Comércio. Quem quiser conferir sobre esse com relação ao que o endereço é www.ne10.com.br/respeito mulheres. Lá você pode ver tanto a matéria da doutora Cristiana, como outras matérias relacionadas à violência contra a mulher. Então, muito obrigada por você ter acompanhado a gente nesse live. A gente vai estar sempre falando sobre esse assunto enquanto a gente puder. E você, se puder mandar sugestão para a gente, estamos sempre abertos aqui. E esse live de hoje vai ficar disponível. Se você compartilhar, rever, se você perdeu algum pedacinho e quiser assistir de novo, ele vai estar disponível, é só você assistir novamente. Obrigada mais uma vez, doutora Cristiana. Obrigada a vocês e obrigada a esse espaço para tão importante. Boa tarde, gente. Até mais.